Olá pessoal, vamos começar então o último dia do nosso ciclo aí de palestras sobre a questão financeira, né? Todos os problemas que a gente vem enfrentando nessa área. Hoje, finalmente, a gente chegou no dia de mostrar como que a gente usa alguns programas para nos ajudar nesse problema, né? Algumas ferramentas que de fato vão fazer a gente resolver a nossa vida financeira se a gente estiver disposto a usar essas ferramentas com as dicas que a gente já aprendeu aqui ao longo de todas as outras palestras, né? Primeiro, assim, como o curso, na verdade a gente poderia chamar a aula de hoje de oficina, né? Como essa oficina ela depende do uso de alguns softwares, e a gente sabe que esses softwares podem ser muito instáveis por causa da internet, eu pedi pro professor deixar gravado pra gente, então o vídeo ele tá gravado, já tá editado, e assim que eu terminar de falar aqui, ele já vai começar a passar aí para vocês. Primeiro ele vai passar um software, logo em seguida a gente vai mostrar um segundo software, né, uma alternativa, e enquanto esse vídeo estiver passando, o chat fica aberto aqui do lado pra gente conversar ao vivo, né? E aí, ao final, eu faço um encerramento com vocês, tá bom? Então vamos lá à apresentação do primeiro software. Bom, pessoal, então a gente vai falar do software Minhas Economias. Eu gosto bastante desse software, eu acho ele muito fácil de usar, muito simples, é um software 100% online, então facilita para na hora que você vai acessar o software, você pode acessar de qualquer lugar. Ele é um software 100% gratuito, como você pode ver aqui, ele só tem um modelo de software, não tem uma versão grátis, uma versão paga, ele só tem um modelo gratuito, então todas as funcionalidades do software estão gratuitas. E ele também está disponível lá na Google Play e na Apple Store, então em qualquer lugar você consegue facilmente mexer nesse software. Para começar a acessar ele, você precisa se cadastrar. Cadastrar, ele pede pouquíssimas informações, inclusive ele divulga isso, ele pede poucas informações, como ele retém muita informação financeira, ele tenta diminuir um pouco suas informações pessoais. Depois que você fizer o cadastro, então, na janela principal aqui é só você clicar em entrar. E ele vai pedir então o seu e-mail e sua senha, você vai acessar e ele já vai abrir esse painel aqui. No início aqui você já pode ver que ele já coloca aqui alguns recados, né, 4 passos de como é que você faz para controlar seu financeiro. Então, primeiro cadastrando as contas, depois cadastrando suas despesas, depois cadastrando, inserindo, né, quais foram as despesas e as receitas, e aqui no final, relatórios. A gente vai passar por cada uma dessas etapas com maior detalhe. Bom, vou apresentar o primeiro sistema de maneira geral e depois a gente começa a ver algumas funcionalidades. Aqui na aba início, então, a gente tem uma série de informações mostrando como é que está a situação. Então você seleciona um determinado mês e ele vai te mostrar como é que fechou o mês anterior, qual foi o saldo que finalizou o mês anterior. Então aqui eu estou falando de julho, como é que foi o saldo que finalizou junho. Aqui quais foram as entradas do mês de julho, quais foram as saídas do mês de julho. E o seu saldo corrente no mês que você está analisando. Aqui então ele vai falar de transações que ainda não foram consolidadas, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente com calma, das próximas também não consolidadas, quais são, como é que está o seu nível de despesas, como é que está o saldo das suas contas, as próximas em que tem algum alerta e as últimas alterações no sistema. Então ele vai dar um resumo geral de como é que está o seu uso naquele mês. Aqui a gente vai cadastrar as nossas transações e verificar as transações cadastradas já previamente. E a gente pode ver aqui no início também que ele tem um atalho justamente para a gente cadastrar com maior facilidade uma determinada transação, onde ele também se pode definir um lembrete aqui para te lembrar que aquela transação vai acontecer, por exemplo, quando você quer ser lembrado que efetivamente você tem que pagar aquela transação. Ele vai te pedir para informar se ela é uma despesa, uma receita ou uma transferência entre contas. Então, uma transferência você sacou de uma conta corrente para o caixa ou você pagou um cartão de crédito, isso vai ser uma transferência. Qual é então, a categoria, se é uma receita ou se é uma despesa, qual é a categoria, qual é a conta que você pagou aquilo e o valor. A gente vai registrar daqui a pouco algumas transações. Isso também pode ser feito aqui na nossa aba Transações e adicionar transação, onde você faz diretamente aqui na linha. Nos sonhos, ele te permite que você registre diversos sonhos, uma forma de te incentivar a guardar dinheiro para realizar aquele sonho. Então, por exemplo, você quer comprar um carro, você vai vir aqui detalhar, né? Qual é o meu sonho? Comprar um carro X, comprar um carro Y. Aí você pode colocar na categoria daquelas apresentadas anteriormente, você pode editar aqui também. Quando você pretende ter esse carro e quanto é que ele vai custar. E aí nisso ele vai te mostrar então como você está conseguindo poupar para atingir esse sonho. Eu vou colocar aqui então comprar
carro, 0. Vou deixar aqui em comprar o carro, vou dizer que eu quero realizar isso em 2027. E vou dizer aqui que o carro vai custar 80 mil. Aqui ele vai dizer uma série de informações, né, sobre como é que está essa fórmula para você atingir seu sonho, e vai te dizer aqui quanto que você precisa economizar por mês só para atingir esse sonho específico. Se você tiver algum investimento, você pode ver o quanto está rendendo seu investimento também e informar aqui para ele poder te falar o quanto que você precisa. Por exemplo, se o seu rendimento render 1%, ao mês você percebe que aqui o quanto você tem que economizar diminuiu. E se você já conseguiu economizar alguma coisa até o mês anterior, ele vai aparecer aqui. Então vamos deixar assim e vamos salvar. Ele já está mostrando aqui, ó, como é que você precisa, o que você precisa para atingir aquele sonho. E ele te dá uma lista de tarefas aqui, caso você queira pesquisar, qual é a marca, se é novo, se é usado, enfim. E aí ele vai te mostrando, então, como é que você está conseguindo atingir esse sonho. Orçamento, para você conseguir olhar suas despesas e orçar como é que vai ser o seu futuro e prever como é que será a sua condição financeira no futuro. E análise, ele vai te dar gráficos e relatórios a respeito da sua situação financeira. Bom, então vamos começar a operar um pouquinho o sistema. Lá no início, o mais importante que você tem que começar é justamente cadastrar suas contas. Então, com certeza você tem uma conta caixa, que é aquele dinheiro em espécie que anda com você. Inclusive é o mais difícil, né, de controlar, porque é difícil lembrar o que a gente gastou em dinheiro. Você pode cadastrar aqui todos os seus cartões de crédito, aí você pode botar cartão de crédito do Banco do Brasil, Bandeira Visa, cadastra todos aqui. Lembrando que o cartão de crédito ele funciona como um empréstimo, mas ele é como se fosse uma conta corrente. Você vai transacionando ali e aquela conta vai ficando negativa, e aí quando chega a data de vencimento você paga aquele cartão, ou seja, você transfere da sua conta corrente para o cartão de crédito um valor para cobrir aquele saldo negativo. Uma conta corrente, então uma ou mais contas correntes, quantas você estiver. Se tiver uma conta poupança, vai ser uma adicional. Se você tiver alguma conta de investimento, algum fundo de investimento, alguma coisa do gênero. Por exemplo, eu posso cadastrar aqui uma conta poupança. Conta poupança do banco X. Vamos supor, e aí se você já tem um valor inicial, né, que você já tinha movimentos anteriores que você não controlou no sistema, por exemplo, você começou a controlar o sistema no dia 30 de julho. Aí, no dia, você vai cadastrar essa conta e você vai colocar o valor inicial, que começou dia 30 de julho, ou seja, aquele valor que fechou o mês de junho, você vai colocar aqui porque as transações anteriores você não vai lançar. Se essa conta está ativa ou não, porque se você cancelou, por exemplo, uma conta, você não quer visualizar ela aqui porque você não está mais movimentando ela, você vem e desativa ela. Bom, vou salvar aqui, e aí percebe que a minha conta poupança do banco já está aqui. Eu posso inclusive esconder essa barra se eu quiser visualizar melhor o sistema. Mas ela vai ser importante para a gente ainda por enquanto. Nas transações, a gente tem outro detalhe muito importante. Eu deixei aqui, ó, algumas categorias, o sistema já propõe algumas categorias, e eu vim editando então as categorias aqui, receitas para baixo. A primeira questão, por que eu criei isso? Eu criei um com receitas para ele ficar lá em cima, fica mais fácil de visualizar. Eu prefiro visualizar dessa forma, você não precisa necessariamente fazer da minha forma. Inclusive a estrutura que está aqui é uma estrutura que eu gosto de trabalhar, mas é bom encontrar a estrutura que melhor atende ao seu dia a dia. Eu acho interessante separar dessa forma, vou explicar o porquê. Porque receitas, primeiro a gente tem que deixar separado para a gente saber tudo aquilo que entrou. E eu gosto de separar as despesas entre despesas financeiras, fixas e variáveis. Despesas financeiras é tudo aquilo que envolve algum empréstimo, algum financiamento, alguma coisa do gênero. O ideal, inclusive, era que a gente colocasse só os juros atrelado a isso nas despesas financeiras e não a amortização. Então, se você comprou um carro e financiou, uma parte daquela parcela que você paga no mês é para pagar o saldo da dívida e uma parte é para pagar os juros do empréstimo. Se você conseguir separar esses dois, aqui nas despesas financeiras vai entrar só os juros. Por exemplo, se você atrasou um boleto também, aqueles juros de mora, você pode colocar só aqui na despesa financeira também, de maneira separada. Em despesas fixas, eu gosto de chamar com esse nome de fixo, apesar de não ser o mais correto possível. Nas despesas fixas eu gosto de colocar todas aquelas despesas que me dão um trabalho para cancelar. São aquelas que de um mês para o outro eu não consigo apertar os cintos e segurar um pouco as contas. Então eu coloco aqui, por exemplo, impostos, educação, se faz alguma faculdade, não dá para você cancelar a faculdade de um dia para o outro. Academia, normalmente cancelar envolve alguma multa. Plano de saúde, é muito difícil cancelar um plano de saúde. Serviços, né, como água, algumas assinaturas, eletricidade, gás. É difícil cancelar esse serviço de um mês para o outro. Então eu gosto de chamar isso de despesa fixa.
E as minhas despesas variáveis, variáveis no sentido que de um mês para o outro eu rapidamente consigo variar ela, eu consigo reduzir. Então, se eu tenho gastos ali com animal doméstico, uma ração mais cara, um mês apertou o dinheiro, eu consigo comprar uma ração mais barata. Ou se eu tenho algum gasto de combustível, eu consigo ir lá e reduzir meu combustível, economizar, ou andar de ônibus, ou não estacionar no estacionamento pago, estacionar no estacionamento barato. Bom, despesas com saúde, então eu vou no médico particular e naquele mês eu não tenho dinheiro, eu vou no médico do plano. Em tudo isso a gente vai conseguindo mexer. Nessa ideia, eu acho que vale a pena cada um classificar da melhor maneira. O que, que acha que é mais fácil de mexer, o que, que acha que não é fácil de mexer. Isso dá uma boa visualização para quando você precisa cortar gastos de um mês para o outro. E aí você consegue mexer rapidamente para você não ficar no negativo. Bom, como é que cadastra isso aqui? Primeira ressalva que eu gostaria de fazer é por que está receitas e despesa está quebrado em três? Eu não tenho despesas e depois, no segundo momento, eu quebro em três. Porque quando eu coloco aqui despesas, ele só me permite criar três níveis de detalhamento. Então, se eu colocasse mais um aqui, eu não ia conseguir, por exemplo, detalhar impostos aqui. Então, eu particularmente prefiro fazer dessa forma. Aqui, eu também tenho despesas ativos. Na verdade, essa despesa ativos eu não quero que ela fique aqui, eu quero que ela fique em outro lugar. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para migrar. É muito fácil, só você selecionar e você ir para onde você quer que ela vá. Eu quero que ela saia de despesas e ela entre nessas principais aqui de cima. Verifica que ele já ordenou e colocou aqui embaixo. Por que eu tenho uma outra classificação chamada de ativos? Se eu quiser editar, clico aqui, editar e venho e nomeio ela. Por que eu tenho uma outra classificação chamada ativos aqui? O que acontece? Por exemplo, você tem uma casa, a casa é um ativo, então sempre quando você paga a casa, ela não é uma despesa propriamente dita. Aquilo ali é uma casa que você é sua, no final das contas você pode vender, ou então você tem um carro, no final das contas você pode vender esse carro, ou você comprou um celular, você pode vender, no final você ficou com aquele patrimônio. Então você está aumentando o seu patrimônio quando você faz esse tipo de coisa, como reforma, como compra móveis, quando compra um computador, quando compra uma casa ou compra um carro. Então eu gosto de separar a despesa porque ela não é propriamente uma despesa. É lógico que aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque aqui eu gostaria de ressaltar dessa forma, a gente tem algumas formas de fazer diferente aqui. Eu posso colocar, por exemplo, esses ativos como contas, que serão uma espécie de contas contábeis. É uma forma nesse sistema mais simplificado da gente trabalhar e ir registrando aquilo como ativo. Ou eu posso colocar aqui, mas aqui ele não vai registrar o meu saldo cumulativo ao longo do tempo. Aqui é para quando a gente não está controlando muito bem, eu não controlei muito bem, não separei tanto o que é juros, o que é amortização no empréstimo, ainda está um pouco confuso, eu prefiro que você faça dessa maneira. E aí, à medida que você for organizando cada vez mais as suas finanças, você vai pensando em fazer de maneira diferente, às vezes até adotando sistemas um pouco mais complexos. Uma vez que você cadastrou todas as categorias, não, desculpe, primeiro eu vou ensinar para vocês como é que cadastra. Então, como você cadastra essas categorias? É muito fácil. Você seleciona onde você quer que ela esteja, então, ou seja, qual é a categoria PAI. Então, se eu quero registrar uma receita, eu venho aqui, seleciono a categoria 1, receitas, e aí eu venho aqui e coloco nova categoria. E eu posso registrar o que eu quiser, por exemplo, receita esporádica. Vamos fazer que faz sentido na sua organização ter uma conta que seja uma receita esporádica. Separar, por exemplo, você tem um salário fixo e você tem uma receita esporádica de algum bico, algum trabalho adicional que você faz. Você pode separar aqui para não ter que lançar tudo em salários. Então, você seleciona e nova categoria. Mas eu botei aqui, mas eu não queria que ficasse aqui. É só selecionar e arrastar para onde você quer que aquela despesa vá e ela vai seguir. E aí essa estrutura aqui, ela vai ser a base para tudo que você vai classificar dentro do sistema para você conseguir gerar relatórios e entender o que está acontecendo dentro do sistema. Perfeito. Então, percebam que é simples. Cadastrou isso tudo, o sistema está fácil de operar agora. É só começar a botar em prática. Então, se você for lá ao longo do mês, fez seus gastos, você pode vir aqui, adicionar transação, ou você pode vir aqui e adicionar a transação por aqui. Por aqui você pode verificar que fica um pouquinho mais fácil, né? Então vamos adicionar algumas transações aqui, Vamos supor que no dia 1º de julho, então, você teve uma receita e essa receita foi seu salário da empresa X. Então, percebe que ele já percebeu aqui que você escreveu salário lá e ele já percebeu que
era um salário, já te sugeriu. A gente vai falar também dessas sugestões dele aqui um pouquinho mais para frente para facilitar. Então, você recebeu onde? Eu recebi na minha conta corrente e qual foi o valor desse salário? Foi R$ 2.500. Então, apertei Enter, percebam que ele já salvou aquela operação, já aumentou aqui, já registrou uma posição positiva de 2.500 e aqui no conta corrente, olha, ele já registrou que o meu saldo é 2.500. Bom, então ao longo do mês eu tive alguns gastos, vamos supor restaurante. Aí eu venho aqui, ó, eu posso digitar, se eu já lembro de cabeça qual é a conta, eu posso digitar, por exemplo, eu digitei res, ele já achou restaurante, ou eu posso vir aqui e selecionar. Eu sei que é minhas despesas e eu tenho uma despesa lá que é de restaurante, que está aqui. Foi na conta corrente ou foi no cartão de crédito? Não, eu passei no cartão de crédito e eu gastei R$ 70 no restaurante. Ó, apertei Enter, percebe que ele já registrou aqui, ó, R$ 70 no meu cartão de crédito. Vejam só, a minha conta de cartão de crédito aqui está negativa, então já estou vendo que está acumulando um saldo negativo que eu gastei nesse mês de julho e que provavelmente eu vou pagar essa fatura no mês seguinte, e aí lá no mês seguinte eu vou tirar da minha conta corrente e vou transferir para cá. E ele já foi atualizando também o meu saldo atual. Vamos supor agora o que eu fiz. Eu peguei minha conta corrente e eu quero sacar um dinheiro, eu quero ficar com dinheiro no meu bolso. E aí eu vou sacar esse dinheiro, vamos supor que eu fiz isso no dia 5. Então eu posso vir aqui, registro saque, e eu vou dizer que é uma transferência, porque eu vou tirar da conta corrente e eu vou transferir para a minha conta caixa. E aí eu saquei, vamos supor, R$ 200. Apertei Enter, ele já está registrando a operação e já colocou aqui. Percebe que ele registrou as duas transferências, ele registrou a saída da conta corrente e a entrada na conta caixa. Percebam que aqui reduziu o saldo da conta corrente e aumentou o saldo da conta caixa. E o saldo total não foi modificado. Eu vou registrar mais 3 despesas aqui, só para a gente ter um parâmetro. Então eu vou registrar a despesa com água. Vamos supor que você teve lá a sua despesa com água e você pagou R$ 150. E você pagou isso na conta corrente. Pronto. Então, só apertar Enter, ele já vai salvar. Já apareceu aqui, ó, minha despesa com água. E aí lá no dia 13, você teve uma outra despesa que foi com compra de presentes. Presentes. Você passou isso no cartão de crédito. Percebam que eu só de digitar ele já vai me dando diversas sugestões. Você gastou R$ 120 em algum presente. Bom, tá aqui. Percebam que aqui ele já registrou então toda a movimentação daquele período. Bom, então depois que você cadastrou as transações aqui do período, a gente pode vir em análise e relatórios. Nos relatórios, você pode vir aqui e colocar em determinado período, vamos colocar aqui o período de julho, que é o período que a gente fez as transações, e apertar OK. Você pode incluir ou não as transferências. Normalmente não é interessante incluir as transferências, porque as transferências é só uma modificação do local do dinheiro. Ela não impacta suas receitas e suas despesas. Ou você pode selecionar algumas contas também para você analisar. E aí você vai selecionar as contas aqui na lateral. Eu vou colocar então todas aqui e percebam, olha só, ele já criou uma estrutura que a gente chama de DRE. Então nessa estrutura eu tenho um salário, o salário total do período, o valor total do período, o valor mês a mês. Aqui como eu coloquei só um mês, ele só está trazendo um. Então eu tenho o salário que eu registrei, R$ 2.500, e todas as minhas saídas. Então saiu de despesa fixa, eu saí de serviços 150, saiu esse serviço são 150 de água, no total de despesas fixas 150. Lá em despesas variáveis eu gastei 190 com a minha classificação compras, e essas compras envolvem R$ 120 de presentes e R$ 70 de restaurante. As despesas variáveis totais ficaram em 190. Então, o total de saídas ele registrou 540, sobrando um saldo daquele período de 2.160. Se eu for registrando isso continuamente, sempre registrando essas transações, eu vou conseguir, então,
sempre acompanhar como é que está o meu mês a mês. Essa estrutura aqui é muito importante, aquela estrutura que a gente cadastrou nas transações, ela é muito importante porque é ela que vai mostrar onde é que está indo o meu dinheiro. E muitas vezes a gente vai se surpreender, por exemplo, restaurante. Você não controla, você acha que você gasta pouco com restaurante. E aí, quando você vai começar a lançar sempre seu gasto com restaurante, você vai perceber que é um gasto muito alto. Você fala, opa, preciso controlar um pouco, preciso diminuir o restaurante. E aí isso o sistema vai te facilitar. Bom, e aí você pode exportar isso, PDF ou para Excel, para você poder entender, ou pode mandar por e-mail também, para o seu e-mail cadastrado. Na análise eu também posso ver de forma gráfica. Não é tão informativo, porém a gente consegue ter uma série de observações. Bom, aqui eu vou pegar o período, então vou botar o período de julho, que foi o que a gente fez nos nossos lançamentos, vou dar um OK aqui para selecionar o período. Primeiro eu pedi receitas no gráfico de pizza, então como eu só tive uma receita que foi o salário, ele está mostrando que todo o valor que entrou de receita é esse salário. Bom, despesas, aqui, ele já está separando, olha, mostra para você que despesas que você classificou como fixas tem mais ou menos 44% e despesas como variáveis 55%. E assim você pode ter uma série de outros, receitas e despesas em linha, mostrar suas receitas estiveram em que nível no primeiro dia do mês, olha como é que elas foram, não teve uma receita, como é que foram minhas despesas. Eu posso ter em valores acumulados também, então eu tenho minha receita que foi constante, porque só teve uma entrada, e as despesas foram crescendo ao longo do mês, e uma série de outras informações. Por exemplo, despesas em linhas. Então eu tenho uma linha para cada tipo de despesa, perceba que aqui eu tenho despesas fixas em amarelo, despesas variáveis em marrom, e assim eu consigo ter um comparativo de como é que estão minhas diversas receitas. Essa comparação, eu posso comparar em barra também, essa comparação é muito interessante, que eu posso comparar dois períodos. Mas o que eu acho mais interessante é justamente esse relatório, porque nesse relatório você consegue verificar exatamente para onde está indo o seu dinheiro e projetar onde é que você pode cortar esses recursos. Aqui em orçamento, a gente pode cadastrar, está vendo, não tem nenhum orçamento cadastrado, a gente pode cadastrar um novo orçamento. O que ele está fazendo aqui? Ele vai me mostrar todas as contas que eu cadastrei e vai me perguntar se eu quero fazer um orçamento para todas essas contas. Então, por exemplo, eu vou selecionar todas as contas e cada conta que eu selecionar ele vai abrir uma possibilidade de cadastro. Então, eu vou selecionar algumas contas aqui, só para a gente fazer essa simulação. Vou selecionar algumas contas de receita, algumas contas de despesas variáveis, despesas fixas e algumas contas de despesa. Bom, vou deixar só essas aqui, avançar. E aqui percebo que ele está me perguntando, ó, quanto que você pretende gastar em cada uma dessas categorias aqui que você me falou? Quanto que eu pretendo gastar com animal doméstico? Ah, R$50 para dar um banho no cachorro, para comprar uma ração. Com automóvel, quanto que você pretende gastar? Ah, então aqui eu tenho combustível, por exemplo, R$200. Ah, estacionamento, R$30. Manutenção do carro, então acho que eu gasto R$400 por mês de manutenção. Ah, de vez em quando eu pego um Uber, então vou botar R$50. Quanto eu gasto para fazer reparos na minha casa ao longo de cada mês? Então, R$100. Quanto é a minha academia? Vou botar R$99. E quanto eu gasto de faculdade, por exemplo, vamos botar aqui R$250. E qual é o meu salário? R$2.500. E aí eu crio esse orçamento. Então, parabéns, esse orçamento foi criado com sucesso. Ele já aparece aqui, é um orçamento de 2022. Ele já mostra aqui, à medida que eu for lançando lá, ele já vai me dizendo quanto que eu realizei. Por exemplo, aqui, ó, em despesas variáveis, está me dizendo que eu estourei meu orçamento. Eu tinha uma meta de gastos, eu gastei muito mais. No total aqui eu podia gastar 349, eu gastei R$190. Então ele vai registrando à medida que eu vou lançando as minhas contas lá no meu orçamento. Eu posso pedir orçamento mensal e orçamento anual. E no orçamento mensal, lá quando eu lancei, ele vai gerar para todo ano os mesmos valores. Ah, mas eu sei que IPVA não é todo mês que eu tenho, então IPVA vence em março, então eu vou lá e vou ajustar o valor do IPVA, ou vou ajustar um outro valor. Ah, em março eu pretendo fazer uma viagem, então eu sei que o combustível ele vai ser maior, então eu venho aqui, ó, editar, e aí eu posso editar mês a mês aquele meu valor, e aí eu atualizo e eu tenho uma ideia daquele gasto mês a mês. E aí eu posso ir sempre acompanhando aqui. Se eu fiz alguma projeção de poupança, alguma projeção de gastos, eu posso ir sempre acompanhando nesta aba do orçamento para entender
o que está acontecendo. Lembrando sempre, o orçamento é sempre bom deixar uma folga. Se o orçamento está muito apertado, está muito contadinho, a chance de dar errado é muito grande. Tá bom? Bom, por fim, eu queria mostrar para vocês as configurações. Primeiro, as informações pessoais, são poucas informações que ele pede, ó, as informações de perfil, são mais informações para traçar um perfil sociodemográfico e o restante é bem de configuração mesmo. O mais importante é essa categorização automática. Isso aqui para o sistema é sensacional, é muito bom para facilitar o dia a dia. Eu vou primeiro vir aqui em transações para mostrar de onde é que vem isso. No meu sistema, além de cadastrar, como eu mostrei para vocês, então se eu venho aqui e coloco água, ele já vai lá e preenche automaticamente água. Ele também tem essa opção aqui, ó, importar transações. Então você pode ir lá no site do seu banco e verificar, por exemplo, eu sei que vários bancos grandes fazem, se ele exporta num desses tipos de arquivo, OFC, OFX, GIF ou TXT. Se ele exportar em algum desses tipos de arquivo, você consegue vir aqui, ó, importar transações, seleciona um arquivo no seu computador, escolhe qual é a conta, então se você está selecionando, está importando o extrato do cartão de crédito, ou está importando o extrato da conta corrente, seleciona aqui qual é a conta, clique em avançar que ele vai importar para você. E aí quando ele importar, ele vai trazer uma tabela grande para você ir editando, para você ir mexendo nas suas categorizações. E essa tabela grande ela pode já vir preenchida. Então aqui eu posso adicionar qual é a regra que eu quero. Eu venho aqui, seleciono qual é a conta que eu quero criar a regra, por exemplo, restaurante, e ele vai me dar, peraí, qual é a chave, a palavra-chave que você quer? Então quando aparecer Donald's, de McDonald's, eu quero que ele entenda que aquilo é um restaurante. Eu venho aqui e adiciono. Percebe que ele veio aqui para baixo. Eu posso adicionar qualquer coisa. O ideal, por exemplo, se passar tudo no cartão de crédito, que é onde a gente tem mais informação desse gênero, você pode ir verificando qual é o nome que aparece ali naquela linha da fatura. Aí você vem aqui e já vai adicionando as palavras-chave de acordo com aquele nome. Então, se você sempre abastece no mesmo posto de gasolina e aquele posto aparece um nome ali na sua transação, no seu cartão de crédito, você vem aqui e adiciona e vincula ao posto de gasolina. E aí, quando você salvar, ele já vai alimentar a sua base de dados e toda vez que você importar ou que você for incluir uma transação, ele já vai entender, ó, que é um restaurante e aí você vai conseguir cadastrar com muito mais facilidade. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar do sistema é isso. Eu espero que tenha sido muito útil para vocês. Eu acho esse sistema realmente muito bom, principalmente para começar a gerenciar as contas financeiras, porque ele é muito simples. O sistema não é perfeito, ele tem suas limitações, mas se você fizer esse sistema funcionar direitinho, aplicar tudo que ele tem aqui, eu tenho certeza que já é um ganho muito grande na sua vida. E depois que todo o seu finanças estiver organizado, que você estiver conseguindo acompanhar e quiser mais detalhamento, aí você pode pensar em pegar alguma coisa um pouco mais complexa. Espero que tenha sido útil para vocês e até mais. A gente vai falar do Home Bank. É um software totalmente gratuito, disponível para instalar no computador. E ele é um software muito interessante, bem completo, tem bastante informação que você consegue colocar nele e organizar de maneira bem completa as suas finanças pessoais. Esse software, para instalar no computador, é muito fácil, só você acessar o site homebank.free.fr e vir em Downloads. Nos downloads, você vai conseguir então achar aqui o software para o Windows e para o Ubuntu. E também tem o software para o Mac. Olhando aqui então, essa é a cara do software. Quando você instala ele, acessa ele pela primeira vez. Aqui na frente a gente tem um painel das suas contas, então contas correntes, contas de cartão de crédito, dinheiro. Aqui você já tem uma demonstração de como é que está seus gastos. Aqui embaixo você tem as suas faturas agendadas e previstas para o futuro. Ele é um software bastante completo e o intuito dessa apresentação aqui é apresentar o mínimo necessário para você conseguir começar a controlar suas contas e fazer com que essa informação te ajude a ter uma vida financeira mais saudável. A gente não vai entrar em todos os detalhes do sistema, porque o sistema é efetivamente bastante completo. A gente vai naqueles detalhes principais, para que seja fácil começar. E aí, quem sabe, no futuro eu faço outro vídeo explicando mais detalhes, como é que pode aproveitar as coisas menores. Mas o que eu vou falar hoje já ajuda em 90% para quem tem uma vida financeira desorganizada. A primeira coisa que a gente vai se preocupar então é vir aqui em contas, gerenciar contas, e aí essas contas aqui são todas as contas que você tem no dia a dia. Então, conta corrente, você tem um investimento, conta poupança ou algum fundo de investimento,
dinheiro, que é o dinheiro que anda com você, cartão de crédito, outra conta corrente, e a gente também consegue cadastrar aqui contas ativo e contas passivo. Então, contas passivas são empréstimos, o empréstimo no banco você registra aqui, principalmente para registrar aquele valor da amortização, para você ter uma ideia de como é que está seu saldo devedor, e ao mesmo tempo também ativos, caso você queira controlar dessa forma, você colocando ali um ativo que você comprou, um carro, uma casa, e deixar ele salvo ali. Em cada uma dessas contas, a gente pode ver aqui no cadastro, por exemplo, conta corrente, a gente tem um tipo. O tipo, ele vai só ajudar a gente a organizar um pouco a aparência das nossas contas. Então, eu tenho aqui do lado, você pode ver, tem o tipo ativo, cartão de crédito, dinheiro, no banco. Então, ele concentra aquelas características de empresa numa área só. Para cadastrar uma conta é muito fácil. A gente vai só abrir aqui, dar um nome para a conta, por exemplo, cartão de crédito 2, e aí já veio para cá. A gente coloca o tipo, cartão de crédito, bota o nome da instituição, a bandeira do cartão, o número se quiser, e o saldo inicial. O saldo inicial é bastante útil, por exemplo, para a conta corrente. Então, se você começa, por exemplo, a controlar sua conta em julho, você tem que colocar o saldo que tinha na sua conta no final do mês de junho. Aqui a moeda, né? Nossa moeda é o real. E você pode adicionar alguma nota, alguma observação, contato do gerente, alguma coisa assim que você queira aqui. Se você parar de usar essa conta, fechou a conta do banco, você pode colocar aqui, esta conta foi encerrada, e ele vai criar esse cadeado aqui e vai fechar a conta, não vai permitir mais alterações. Deixa eu só modificar aqui que ficou errado, né? Cartão de crédito 2. Bom, aqui em gerenciar também a gente tem o cadastro favorecidos. Favorecidos são as empresas em que você está pagando alguma coisa. Então, companhia de água, companhia de energia, assim por diante. Mas eu não recomendo usar pelos favorecidos, não. Aqui a gente consegue adicionar, é fácil adicionar. A gente também pode adicionar quando for incluir uma transação, então não tem muita necessidade de vir aqui. Categorias. Então, as categorias, já separar as categorias entre receitas e despesas. Então, eu gosto de separar as categorias como despesas financeiras, despesas fixas e variáveis, e aí um segundo nível, o sistema só permite 2 níveis, um segundo nível com todo o detalhamento. Despesas fixas seriam aquelas despesas que é difícil, né, a gente de um mês para o outro reduzir, e despesas variáveis são aquelas que são mais fáceis de reduzir de um mês para o outro. E receitas também a gente pode cadastrar diversas receitas de acordo com a nossa necessidade. Eu cadastro outras receitas, receita esporádica, receita financeira e salário. Bom, querendo acrescentar alguma conta, é só apertar aqui nesse mais, digitar o nome. Se você colocar aqui em cima, ele vai criar uma categoria no primeiro nível. Se você selecionar alguma categoria aqui e digitar aqui embaixo, por exemplo, despesas financeiras, eu quero detalhar entre juros e juros de mora. Ele já criou aqui 2 subníveis, onde ele vai me mostrar. Se eu quiser excluir, por exemplo, tem essa conta aqui, eu posso vir aqui, apertar no menos, ele vai avisar que se eu excluir, então, ele vai deixar aquela conta sem categoria. Se eu quiser realmente excluir, é só excluir. Isso tanto para receitas quanto para despesas. Passando aqui agora para transações, eu posso adicionar uma transação aqui. Transação adicionar, eu posso usar esse atalho aqui, adicionar, que vai dar exatamente o mesmo lugar, onde eu vou ter o meu painel principal de atividade. Bom, vamos adicionar uma despesa aqui, botar aqui R$ 110. Vamos supor que eu gastei no cartão de crédito. Esse forma de pagamento ele é só um íconezinho que aparece na frente da transação, ele não é muito útil, na verdade eu praticamente não uso. Favorecido é a empresa que está me prestando aquele serviço, então aqui eu posso colocar o banco, por exemplo, banco Y. Aí a categoria é efetivamente aquelas contas de categoria que a gente criou. Então, se eu estou falando aqui que eu estava gastando... aqui em informação você coloca o que é. Então, por exemplo, compra de roupa para os filhos. E aqui na categoria eu posso procurar vestuário, que é aquela categoria que eu cadastrei anteriormente. E aí, se eu quiser colocar alguma observação adicional, os marcadores são tags. Eu posso criar uma tag para cada filho, uma tag de acordo com como eu queira separar aquelas contas. A gente não vai ver muito isso porque não é o objetivo agora. Você pode fazer o resto, já vai controlar muito bem as suas finanças. Adicionar, eu fechar aqui, percebo que aqui, no meu cartão de crédito ele já viu essa transação, então ele já está informando aqui. Outra forma de fazer isso é justamente entrar primeiro na conta e aí vir aqui em adicionar. E aí percebe que ele abriu o mesmo painel. A facilidade é que ele já vem aqui preenchido, conta, cartão de crédito. Então ele auxilia um pouquinho.
Outra funcionalidade interessante aqui nas contas é você já tem alguma conta, você sabe que é uma conta recorrente, você pode vir aqui e digitar herdar. Por exemplo, ó, eu tenho combustível, inclusive está sem categoria porque eu excluí a categoria. Então, vim aqui, salvei, editei, né? Então, clico duas vezes para editar, ou eu posso clicar aqui embaixo em editar. Bom, outra coisa interessante é, por exemplo, eu tenho combustível, eu sempre boto R$ 50 de gasolina, e eu abasteci lá no dia 28/7 e vou abastecer de novo dia 30. Eu posso vir aqui herdar, ele vai duplicar aquela transação para eu só editar aquilo que muda, por exemplo, a data. Então, adicionei aqui facilmente também um novo gasto de combustível. Bom, aqui, essa flagzinha verde, ele é o seguinte, quando eu lancei um gasto que eu fiz. Depois eu fui lá no banco, confirmei se o gasto está certo, se ficou tudo certo, se a categoria está certa. Quando eu confirmei que está tudo certo, eu venho aqui e aperto essa flag verde. E aí, agora eu sei que ele já foi lançado e já foi conciliado, já foi verificado se está tudo certo. E ele aparece esse cadeado. Esse cadeado simplesmente para não me permitir mais editar essa transação, justamente para evitar que no futuro eu edite sem querer uma transação que eu já vi que está correta. Então, até que ele some aqui ó, a opção de edição. Bom, vamos lançar mais uma transação aqui só para vocês verem. Então, o que acontece? Eu lancei aqueles gastos de cartão de crédito, então eu tenho aqui ó, R$ 210 negativos no cartão de crédito. O que eu posso fazer? Eu posso lançar despesa, uma receita como um salário ou transferência. Na transferência, eu não tenho uma saída de dinheiro propriamente disso. Eu estou tirando dinheiro de uma conta e transferindo para outra. Então, eu tinha um cartão de crédito negativo, eu estou tirando da minha conta corrente e transferindo para suprir aquele saldo negativo. Então, aqui, eu vou colocar o valor. Nesse caso aqui, eu vou colocar o valor exato que está negativo no cartão de crédito. De cartão de crédito, que é a minha conta, até o dia, eu vou colocar de onde vai sair o dinheiro, na verdade. Então, aqui é a conta corrente até cartão de crédito. Então é a conta corrente pagando o cartão de crédito. Alguma informação como pagamento do cartão. O favorecido, posso colocar o banco do cartão de crédito. E a categoria pode deixar em branco. Categoria, ela vai tentar classificar. A gente pode criar uma categoria só para cartão de crédito, só para transferências, mas na verdade a transferência não vai ser nos relatórios, porque quando eu estou transferindo, eu não estou efetivamente tirando o dinheiro de um lugar e botando para outro. É só adicionar. E já pode perceber que já até zerou o saldo do cartão de crédito, ou seja, o cartão de crédito foi quitado. A gente foi acumulando gastos e aqui quitou esse cartão de crédito, que a gente pode ver. Bom, outra funcionalidade muito interessante do sistema é gerenciar agendado/modelo. No agendado eu posso criar uma atividade. Por exemplo, aqui ó, eu criei uma atividade. Se eu clicar duas vezes ele abre para editar, ou eu posso adicionar aqui nesse sinal de mais. Bom, deixa eu abrir esse aqui. É que eu criei uma despesa de R$ 800, é importante eu colocar o valor negativo, onde essa conta vai sair da minha conta corrente. A informação é aluguel do apartamento, favorecido é imobiliário, e eu tenho a categoria aluguel. E aí eu salvei. Quando eu salvei, eu posso vir aqui embaixo, ó, agendar. Eu defino a data que isso vai acontecer e defino se vai repetir diário, mensal, mês ou ano e há quanto tempo, de um em um mês, de dois em 2 meses e também as opções. Então, final de semana, ele é possível vencer no final de semana? Se não, ele vence antes do final de semana ou depois do final de semana? E também eu posso definir que ele vai parar de repetir depois de algumas repetições. Bom, vou deixar aqui assim. O modelo, ele é um modelo de preenchimento, onde eu vou botar todas as informações que eu quero que sirvam como modelo. Posso botar um valor, uma conta, uma informação, um favorecido, uma categoria, eu posso preencher tudo. Aqui, por exemplo, está faltando a categoria. Eu vou criar a categoria combustível. O que é interessante nesse modelo? Vou jogar das três agendado em modelo, posso fechar e eu posso vir aqui, ó, adicionar, e essa setinha aqui vai mostrar o modelo que eu criei. E ó, percebam que preencheu automaticamente todas as informações que eu coloquei no meu modelo. Vou adicionar aqui, vou fechar. Perceba que o agendado também já apareceu aqui.
Então, quando ele está agendado, ele está aqui me avisando que vai vencer dia 5/9. Vamos supor que eu vou pagar, e aí eu vou pagar dia 4, eu posso alterar aqui, ou dia 3/9, por exemplo, e eu vou pagar esse aluguel, confiro as informações e publico. Quando eu publiquei, ele já pagou, e agora esse aqui já foi para o mês seguinte. Então estava vencendo no 5/9, agora está vencendo no 5/10. Então ele já criou a repetição no mês seguinte. E aí ele vai criar a lista aqui de todos os meses que tem repetições ou contas a vencer. Também gerenciar, eu posso vir aqui em orçamento. O orçamento ele me permite selecionar as minhas contas cadastradas, minhas categorias e as minhas despesas e receitas. E aí eu vou lá e determino, eu gasto de eletricidade, costumo gastar R$ 100 por mês. Eu adiciono aqui, se for despesa, é muito importante colocar o sinal de negativo. Se for receita, não deixa sem sinal. Então, cadastrei aqui, percebam que já apareceu o íconezinho aqui, então está cadastrado e salvo. Se eu quiser fazer mês a mês, é só selecionar embaixo e eu coloco o valor de cada mês. Bom, depois que eu fiz isso para todas as minhas contas, recomendo muito começar a usar o sistema. Você começa a cadastrar tudo depois de 2 meses, pelo menos, que você usou o sistema e gerou os relatórios, analisa os relatórios, como é que estão os gastos e cria sua meta de gastos para cada categoria. Bom, criou o orçamento, é só fechar. Agora, você pode ir em relatórios, orçamento. No relatórios orçamento, você tem justamente a análise de como é que está acontecendo aquele orçamento. Você pode olhar os valores, por exemplo, aqui. Eu estou pegando então do dia 1/7 ao dia 3 de setembro, deixa eu pegar só o mês de julho. Então, eu previ para o mês de julho, eu previ um orçamento de R$ 1.530 para gastar em despesas fixas, eu gastei 780. Então, ele está me avisando aqui, ó, que está faltando 750 restantes. Vai fazer isso para todas. E eu posso colocar isso para despesas e receitas, só despesas ou só receitas. Se eu colocar aqui despesas e receitas, eu posso colocar aqui as barras e visualizar de quanto eu pretendia gastar, quanto eu já gastei até o presente momento. E eu posso também exibir por subcategoria. Na subcategoria vai aparecer todas as subcategorias que têm orçamento. E aqui ele vai detalhar para que eu saiba exatamente o que está acontecendo com o meu dinheiro. Aqui em relatórios eu também tenho estatísticas. E aí nas estatísticas eu consigo gerar uma série de dados, como por exemplo, como é que estão minhas despesas em um determinado período. Eu vou determinar o período aqui embaixo, vou colocar julho aqui para a gente analisar. E aí eu posso colocar por categoria, por subcategoria para ele detalhar mais, ele vai olhar todas as categorias que tem algum orçamento, por favorecido, por exemplo, quero saber quanto eu gasto com cada empresa, caso eu tenha mais de uma conta para a mesma empresa, por conta, enfim, por marcador, mês e ano. Eu posso colocar também despesa, receita e o total, que vai ser os dois. Eu vou colocar aqui em subcategoria para visualizar melhor. E eu posso colocar então em gráfico de barras, em gráfico de pizza. E aqui embaixo eu posso filtrar melhor a data até pegar então algumas datas pré-estabelecidas aqui. Isso aqui vai ser o grande lugar onde você vai ver como é que estão as suas contas e se planejar. Outra funcionalidade muito legal é essa aqui, gerenciar tarefas automáticas. Posso acessar por gerenciar também e atribuições. Nas atribuições, eu posso incluir coisas que eu quero que o sistema classifique automaticamente. Por exemplo, eu quero que sempre quando eu colocar lá combustível, e aí eu posso determinar que seja no favorecido ou nas observações do adicionar transações, que eu vou deixar observações, eu quero que ele faça essas três regras. Então ele determina um favorecido, uma categoria ou uma forma de pagamento. E aí eu posso desabilitar aquela regra para ele não usar ela especificamente nesse lançamento, ou eu posso não alterar se ele já tiver preenchido, ou eu posso sobrescrever, ou seja, mesmo que ele esteja preenchido, eu vou lá e vou alterar. Então, por exemplo, eu posso colocar a categoria, sobrescrever, e aí botar aqui que toda vez que eu escrever combustível, eu quero que ele já entenda que a categoria é de combustível. Quando é que isso aqui vai se aplicar? Em dois momentos. Primeiro, quando eu tenho aqui, deixa eu adicionar, vou adicionar a transação, eu vou chamar essa transação de combustível,
e não vou adicionar mais nada. Vou fechar. Percebam que aqui ele já está me alertando que precisa de uma categoria, mas aí eu posso vir aqui, ó, ferramentas, atribuições automáticas, e ele não encontrou. Vamos tentar descobrir o porquê. Vamos ver aqui rapidinho. Combustível, em observações. Ele vai pegar as observações. Ó, ele pegou pelas observações, percebeu que estava em combustível e já alterou aqui para combustível. Pode estar em favorecido também. E isso é especialmente importante se eu vier aqui arquivo e importar, ele vai me permitir escolher um arquivo, desde que esse arquivo seja OFX. Então você consegue, na maioria dos bancos permite que você faça o download de um arquivo chamado OFX, você faz o download, você consegue importar, e aí essas atribuições automáticas já vão analisar também a sua importação e vão lançar. O que eu gostaria de apresentar do sistema hoje é isso. É uma ideia de apresentar o sistema de maneira geral, para você entender o funcionamento do sistema e já permitir o seu uso da maneira mais simples possível. A ideia é favorecer e possibilitar que você use o sistema de maneira simples e comece a colocar em prática o seu planejamento pessoal. E aí depois, com calma, à medida que você for aprendendo, você vai usando e detalhando cada vez mais para ter o controle de sua vida financeira. Bom, espero que o vídeo tenha sido útil e muito obrigado. Então era isso, pessoal. Para esse projeto de extensão, o que a gente tinha para apresentar foi apresentado. A gente conseguiu conversar um pouco sobre as questões financeiras, práticas e psicológicas, o que faz a gente se desorganizar e como que a gente pode começar a se organizar. A gente conseguiu apresentar duas ferramentas que são úteis e aplicáveis na vida de todas as pessoas. Então, mesmo que você ache que você ganha muito pouco e por isso você é desorganizado e não tem jeito, pelo menos você consegue se organizar para se planejar e para sair desse lugar, né, de confusão financeira onde a gente conseguiu se meter, né? Em breve nós vamos enviar um questionário para vocês, só para pegar alguns dados, assim, para fazer pesquisa mesmo, melhoramentos para um próximo projeto. Certamente esse aqui foi o último projeto online, que assim, desse jeito que a gente teve, porque com o final da pandemia, as coisas voltando ao presencial, a gente percebe que a questão presencial faz muita diferença nesse tipo de projeto. Então, não sei para o semestre que vem exatamente o que vai acontecer, porque existem outras demandas na instituição e tudo mais. Mas, enfim, eu vou mandar o questionário, vocês podem colocar dicas, sugestões e demandas de novos projetos, novo conteúdo que vocês estão precisando, pensando que seria interessante receber e tudo mais. Agradeço a participação de todos, agradeço principalmente a participação dos dois professores. Obrigada, professor Rafael, obrigada, professora psicóloga Paola. E até breve. Qualquer coisa, ficamos aí à disposição, né? Nossos contatos vocês todos já receberam e também podem nos achar através da página do evento lá no Event 3, tá? Então tá bom, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.